Estamos ao vivo para mais um Luca Moreira Entrevista. Hoje, no episódio 34, estaremos voltando um pouco aos nossos convidados musicais, né, depois de um tempo. E preparamos uma entrevista super bacana para vocês, como sempre. Então, para você que está acompanhando a gente aqui ao vivo no Instagram, está assistindo no YouTube, ou está ouvindo nas plataformas musicais, né, através do podcast, né, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista, tá bom? O nosso convidado de hoje tem 22 anos, começou na música em 2016 como beatmaker e um ano depois começou a apresentar ao mundo suas primeiras músicas autorais, seguindo uma tendência romântica. Ele costuma velejar entre os estilos de R&B, pop, trap, entre diversos outros gêneros. Ele está aqui hoje para falar um pouco mais sobre o seu mais recente lançamento, Wi-Fi. Então vamos receber o cantor e compositor Blanco. Deixa eu adicionar aqui. E aí, tudo bem? Seja bem-vindo! Pô, eu agradeço aqui o espaço aí, eu agradeço por esse espaço por estar podendo falar com você, podendo falar com todo mundo aí que está acompanhando a live, né? E poder Eu que contar um pouquinho agradeço. da trajetória aí. Agradeço como é que estão as expectativas? Tá ansioso? Vem tranquilo? Tô ansioso, mas ansioso tranquilo, sabe? Aquela ansiedade boa, não é uma ansiedade ruim. É. Aí já checou o Wi-Fi, dá pra fazer live tranquilo. É, já me conectei Bom, aqui no Wi-Fi. vamos lá. Como a gente falou agora há pouco na chamada, o seu mais novo lançamento é o single Wi-Fi, que aborda o tema dos relacionamentos amorosos em tempo de pandemia, né? Que inclusive trouxe protagonismo dos aplicativos de relacionamento, que ajudaram as pessoas a se conectarem. Como foi a história do nascimento desse projeto e o porquê do tema? Tá. Então, o porquê do tema, acho primeiro melhor começar. É, eu tava realmente na época de pandemia, né? Então tava trancado em casa e eu sou uma pessoa comunicativa que gosta de conversar. Então eu pensei, pô, vou me conectar com alguém, né? Vou tentar conversar com pessoas, né? Mesmo que não possa ser de forma física, né? E aí eu acabei conhecendo pessoas, né? Acabei curtindo algumas pessoas e especificamente eu gosto de escrever muito dos meus sentimentos, assim, né? E essa questão do single, né, do Wi-Fi, veio muito disso, né? De eu estar ali me relacionando, conhecendo pessoas e de querer mostrar, assim, tipo, o meu sentimento, querer botar pra fora algo que eu tava sentindo na época. E foi realmente no tempo de pandemia, né, em 2020, que eu escrevi, mas a gente demorou, fez um processo, né? Você também perguntou sobre o processo da música. Então, eu, eu faço as minhas produções, né? Então passou um bom tempo assim que eu compus essa música e junto com um amigo meu, o Raiz do Problema, né? A gente compôs a música junto e ficou, sabe, tipo, conectou bem a ideia porque ele também estava vivendo assim essa mesma coisa e estava tipo conhecendo alguém naquela mesma época e tipo com ele até deu certo assim, né? Então tipo ele tá aí com a menina e tal e foi sobre isso, né? Esse tempo que a gente passou, a gente pensou muito em como fazer, como abordar esse sentimento, algo bem íntimo, de uma forma na música, né? Tipo, porque é uma coisa complicada você escrever de si, mas tá expondo ali na música, né? Então foi um processo meio longo, assim, mas sempre eu fazendo aqui no meu quarto e eu tenho um home studio aqui no meu quarto, né? Então foi mais ou menos assim nesse processo de conhecer pessoas, de ir me relacionando e aí o Wi-Fi, né? Porque conectado à rede Wi-Fi dentro de casa, né? Então foi mais ou menos Bacana. essa ideia. A respeito da parceria com o cantor Raiz do Problema, a Isso. nova música teve como estilo uma mescla de love song, né, com trap, e que também fez
uma vibe estilo, né? Que seria uma melodia lenta, assim, né? Sim. Como foi trabalhar nesses estilos entre vocês e o acontecimento dessa parceria? Sim. Então, o Raiz já é um cara que eu conheço desde 2017, né? Então, tipo, quando eu fui na primeira vez no estúdio, foi no estúdio dele com ele, né? Que ele também tem um home studio. Então, já é de tempos assim, a gente tem uma conexão nesse estilo de escrita, né? De escrita íntima, de escrever, né? Então, essa composição, ela surgiu de uma forma assim, eu vou ser sincero, esse beat, na verdade, eu não criei assim pensando, é um beat para eu fazer a música, né? Teve um cliente que eu também gravo aqui, né? E ele teve ele pediu para fazer um beat, eu fiz esse beat, ele falou, pô, gostei muito do beat, mas eu quero numa outra vibe, né? Aí eu mandei pro Raiz. Aí o Raiz pegou e falou, cara, ele é maluco, como é que ele não usou isso? E assim, quando eu mandei pra ele, eu já mandei com o refrão, que eu já tinha escrito, né? Tinha escrito o refrão, peguei e mandei pra ele. Então, assim, é sempre uma parceria muito legal, assim, tipo, a gente tem essa conectividade, né? Já que a gente tá falando de Wi-Fi, a gente tem essa conectividade, assim, já há um bom tempo. E, assim, quando eu escrevi e mandei pra ele, ele falou, cara, também tô sentindo isso, vou escrever também. E as coisas fluíram, sabe? Tipo, acho que de forma natural, assim, como tem que ser mesmo. E como é que vocês se conheceram? Foi através da A música? gente se conheceu através da música mesmo. Eu moro no Rio de Janeiro, né? E a gente se conheceu num bairro no Meia. E aí, na época, eu só fazia beat, porque eu comecei como beatmaker em 2016 e a gente se conheceu em 2017, né? E aí, ele, pô, chegou em mim e falou, cara, pô, faz um beat aí pra mim e tal. Comprou um beat de mim na época. E aí, depois ele me chamou pra trabalhar lá no estúdio dele, né? E aí, enfim, depois a gente até fez um coletivo junto, a Alibi lá com o pessoal, várias pessoas. E, e assim, foi essa conexão, sabe? Lá desde 2017, lá no Meyer, assim, a gente se encontrou, ele comprando um beat, gostou, e aí a gente foi fazendo essas conexões, sabe? Bom, um dos tópicos abordados pela letra da música, em que inclusive ganha reforço, né, em diversas pesquisas promovidas pelo IBGE, por outros órgãos oficiais, é a questão das relações interpessoais cada vez mais digitais, né? Sim. E que estão passando a se conectarem nas redes sociais. Na sua opinião, essa apropriação pela internet se torna mais prejudicial para a sociedade ou traz maiores benefícios em relação a isso? Eu acho que é um pouco dos dois, assim, né? Porque traz, assim, um benefício de você estar ali, sabe, tipo, mais fácil conectado, podendo conversar com uma pessoa que eu acho que antes você, pô, demoraria muito para encontrar. Eu acho que traz um malefício, assim, muito da ansiedade, que eu acho que a gente viveu muito, assim, na nossa época, de estar ali na rede social, nos aplicativos e, pô, deu match com alguém, a pessoa vai responder e tal, naquela, sabe, aquela coisa de ansiedade mesmo. Uma coisa que talvez não fosse comum antigamente, né? Então, tipo, eu acho que tem esses dois lados, né? Tem esse lado da positividade de você conseguir, né, se conectar com mais pessoas, às vezes, tipo, conhecer uma pessoa que você não ia ver na rua, mas você encontrou, né? Mas tem esse malefício também que, né, nos tempos que a gente está vivendo é evidente, assim, essa questão da ansiedade, né? É. Bom, ainda sobre a modernização do contexto do romance, a sua música ela mostra que esse novo universo nos permite descobrir com profundidade outras questões da vida das pessoas, né? E que pessoalmente, como você falou, a gente acaba não conseguindo descobrir. Você hoje prefere o romance de antigamente ou a forma híbrida que mistura as conexões virtuais com a realidade? Uma boa pergunta, hein? É... Cara, eu vou falar assim que acho que pelos sons que eu escrevo, acho que dá pra perceber que sou uma pessoa meio romântica, assim, né? Meio ou bastante. Mas eu acho que os romances de antigamente devem ser legais, mas eu acho que, não sei, hoje em dia a gente conseguindo
ter essa questão híbrida, sabe? De tipo, pô, sei lá, antigamente às vezes você gostando de alguém, você ia demorar 2 semanas, 3 semanas pra ver a pessoa, pra ligar de um orelhão pro outro, sabe? E tipo, hoje em dia, tudo bem que tem essa questão de você querer as coisas mais rápido, mas você consegue ali mandar uma mensagem, conversar com a pessoa, então tipo. Eu acho que essa questão híbrida me atende mais, assim, sabe? Tipo, eu gosto, mas, sei lá, talvez acho que um relacionamento antigo também, da forma antiga, né? Um romance antigo, né? Que tem muito nos livros, né? É uma coisa bonita também. Eu só te zoando aqui, o último romântico de comentários. Valeu, Raiz. Ai, ai. Bom, como foi a sua rotina de produção remota em tempos de isolamento social, pandemia? Como foi a sua rotina? Então, antes da pandemia, eu gravava lá no estúdio do Raiz. E depois, quando começou a pandemia, eu tive a ideia de, pô, vou montar um home studio em casa, né? E aí eu comecei montando um home studio bem básico, assim, sabe? Tipo, eu lembro que eu vendi uma guitarra, um amplificador que eu tinha e juntei para comprar um microfone, uma interface e um fone, assim. E aí comecei daí e fui melhorando aos poucos o home studio, né? Isso na pandemia, porque eu pensei, cara, eu via muitos artistas lá de fora que, apesar de terem estruturas, produtores e artistas, são artistas grandes, eles gostam muito dessa. Acho que o home studio te traz uma intimidade, sabe? De você estar ali no seu quarto, poder produzir. Então, tipo, eu busquei isso, sabe? E eu sempre fui atrás das coisas, sempre fui pesquisando, perguntando e correndo atrás e tipo cada vez mais eu ia montando o home studio, melhorando, sabe? Tipo, hoje eu atendo pessoas de fora também, pessoas às vezes me acham no Instagram, conhecido de conhecido, então tipo faço basicamente tudo e a rotina foi essa, né? Tipo 2020, 2020 eu compus, escrevi muita música porque eu acho que era um certo refúgio, né? Dali você tá na pandemia, você não poder sair, e aí eu produzi meus beats, escrevi minhas músicas em cima dos meus próprios beats, né? Então acho que foi muito essa minha rotina assim de produção na pandemia, né? Montar A e música ela criar. foi um bom, a música ela foi um bom remédio para ansiedade para você durante esse tempo? Foi com certeza, sempre é, até hoje. A música ela é muito boa, eu acho que é uma coisa assim que quem canta, quem compõe, quem bota pra fora. Eu acho que não só a música, mas qualquer tipo de arte, sabe? Tipo, tem várias formas de arte. E eu acho que é algo assim do ser humano, né? De, pô, a gente precisa, sabe? Tipo, botar pra fora. Então, tipo, a música me ajuda muito, ajudou muito. E a minha intenção é que a música ajude outras pessoas também, né? Porque em momentos também outras músicas me ajudaram, de outros artistas que eu gosto. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? A ideia de É. realmente ajuda. Bom, bom, ao mesmo tempo que são considerados grandes avanços no país, a produção independente ela ainda vem pedindo muitos reforços, né, que sejam valorizados no mercado. Você é um exemplo desse conceito, né, do faça você mesmo, né, como você Sim. descreveu. Como você vê o potencial dos produtores independentes nos últimos tempos? Como você vê isso? Então, eu acho que eu não sei se é uma visão assim do rap, porque assim eu comecei é, muito nessa pegada do rap e o pessoal do rap sempre foi tipo muito underground e tipo, o que eu quero dizer com underground sempre tipo com pouco recurso fazia por si mesmo, sabe? Tipo, pô, tem um notebook aqui e eu tô começando a fazer umas batidas, tô começando a fazer algumas coisas e tipo, foi assim que eu comecei também, né? Então, tipo, essa questão do, de correr atrás assim da produção independente, sabe? Tem ganhado muito mais espaço hoje em dia, né? Tipo, por exemplo, você vê o Jovem Pedrinho o Jovem Dionísio com a corda Pedrinho, né? Até com Aham. top 1 do indie, né? Então, tipo assim, do indie virou um top, né? Então, tipo assim, produção deles, assim, tudo bem que foi gravado no estúdio, mas
eu acho que lá fora tem muitas artistas, tipo, pô, um exemplo desse é a Billie Eilish, sabe? Tipo, a Clairo também, tipo, várias pessoas assim que fazem tipo um pop de quarto. E eu acho que no rap, a maioria dos estúdios que estão começando são estúdios normalmente home studios, né? Estúdios caseiros. E aí realmente a pessoa vai melhorando aos poucos o estúdio, né? Então, tipo, é claro que é complicado, você tem que estudar muito, tem que fazer muito, né? Mas eu gosto muito dessa produção faça você mesmo, sabe? Eu levo isso bem a sério, tipo, não é faça você mesmo de qualquer jeito, mas sabe, tipo, tá ali participando de todos os processos, fazendo bem feito. Você acha que a situação da pandemia ela acabou servindo como motivacional para esse crescimento? Sim, sim. Eu acho que apesar da pandemia ter sido um momento horrível, né? Todo mundo sabe. É, foi um tempo de muita reflexão, assim, né? Tipo, como eu disse, tava quarto, né? Então, no meu home studio, escrevendo minhas músicas, e foi um momento de me impulsionar muito, de me fazer pensar muito. E assim, eu acho que eu tenho um bloco de notas lá com tanta letra assim que eu escrevi, sabe? Tipo, no caderno também, porque eu também não lavo um caderno. Foi tipo um momento de parar e pensar e refletir, sabe? E eu acho que isso serve muito para escrever, para compor. Eu acho que você precisa parar e refletir sobre a vida, sabe? Eu acho que a pandemia deu muito esse tempo pra gente parar e refletir sobre a vida e poder compor sobre isso, né? Quem gosta de compor, assim como eu, É. eu acho que foi um momento interessante e motivador, né? Para essa questão. Sim. Além de cantar, você também tem um amplo leque de atividades, como você falou, você é produtor, compositor, cantor, beatmaker. Eu gostaria de te perguntar um pouco mais sobre como foram seus primeiros contatos com a música e a partir de que ponto você passou a vê-la como algo profissional. Uhum, sim. Então, eu acho que meu primeiro contato na infância foi com, devia ter, sei lá, 5 anos, 6 anos. Não, por aí, né? Mas na infância, né? Meu primo, ele tinha um computador e ele ouvia muito Planet Hemp, Marcelo D2, ouvia muito Gabriel Pensador. Eu ouvia muitas outras coisas também, sabe? Mas, tipo, esses três eu pirava muito. E sabe? Foi meu primeiro contato, assim, eu acho que mais profundo, porque ele ficava o dia todo no quarto escutando, e aí eu entrava no quarto dele, via ele jogando lá e escutando a música, sabe? Então, tipo, era mais ou menos isso, né? Mas em 2016 eu comecei a fazer beat, né? Como eu disse. Eu via também uma forma de me expressar, fazer beat, né? Em 2017 eu comecei a compor. Em 2019 eu comecei a mixar e masterizar, né? No caso, é, eu comecei por demanda e eu não gostava, né? Tipo, confesso que hoje em dia eu não gostava e hoje em dia é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, mixar e masterizar, além de compor e cantar. Mas eu comecei por causa do coletivo, né? E o Raiz, tipo, me ensinava as coisas lá no estúdio, né? Que a gente precisava mixar para mais gente e tal. E assim, eu comecei a lançar minhas músicas, sabe? Mas eu acho que esse ano, no meio do ano passado, eu acho que muito com a pandemia, assim, eu tive esse momento de parar e de me pensar de forma, cara, eu preciso profissionalizar isso que eu faço, sabe? Então, tipo, eu faço a arte, mas eu preciso profissionalizar ela. E, tipo, eu comecei em 2022, eu tinha, tipo, outro perfil no Spotify, eu criei um novo e falei, não, eu vou do zero, porque, tipo, agora vai ser diferente. E eu acho que, assim, início de 2022 eu comecei a botar na prática o que eu estudei no meio de 2021 para me profissionalizar mais, sabe? Então, acho que foi ali, meio de 2021, eu parei e pensei, cara, eu posso levar isso, eu tenho que levar isso como profissão e eu preciso me profissionalizar para isso, né? E foi a partir de 2022 que as coisas foram andando. Bom, o lançamento
O Wi-Fi também veio acompanhado de um clipe que atualmente já está disponível no YouTube e trouxe a direção de João Pedro Tavares. Como foi Uhum. o planejamento de vocês para o vídeo? Salve aí pro Jota. Então, o João, ele é um cara que a gente está trabalhando aqui, eu tô trabalhando com ele aqui no meu estúdio, né? Então, a gente, na verdade, ia gravar um visualizer, né? Só que aí a gente chegou assim lá no... Foi na casa do Raiz do Problema que a gente gravou o clipe, né? Foi tipo uma produção bem caseira assim, apesar de profissional, porque o João, ele pô, edita muito bem, ele tem uma câmera muito boa, mas aí a gente chegou lá e a gente ia gravar um visualizer e o João pegou e falou, cara, pô, dá pra gente gravar um clipe, né? Só que aí eu já naquela minha ansiedade eu fiquei, caraca, mas a gente tinha planejado uma coisa, e aí como é que vai ser? E aí a gente começou a planejar ali na hora, sabe? Tipo, não, então a gente grava lá perto da piscina e depois a gente vai pro terraço gravar e a gente grava alguma cena aqui da varanda, se precisar gravar lá embaixo, a gente tirou umas fotos também. Então, tipo assim, a gente foi na hora mesmo fazendo esse roteiro, né? Porque a ideia antes era gravar um visualizer, né? E o engraçado é que fluiu muito bem, porque a gente foi chegando, a gente foi fazendo, e aí foi vendo ele falando, ó, performa dessa forma, vamos fazer dessa forma, vamos gravar daqui. E, cara, depois no mesmo dia que a gente terminou de gravar, ele veio aqui em casa pra gente já começar a editar o clipe, né? E aí, quando a gente começou a editar, que a gente teve a dimensão e falou, cara, isso realmente ficou bom. Isso realmente ficou bom, sabe? Então, tipo, Foi foi um tudo feito no trabalho. mesmo dia? Foi tudo feito no mesmo dia ou vocês fizeram mais de um dia? Foi tudo feito no mesmo dia. Inclusive, a gente gravou no mesmo dia, foi correria máxima. A gente tinha ido sem nem almoçar, aí a gente parou pra almoçar lá depois pra comer. E no mesmo dia, inclusive, a gente voltamos aqui para o meu estúdio para ele poder começar a editar, sabe? Tipo, ele já tava cansado, mas ele falou, cara, a gente tem que entregar isso logo, né? Então, vamos fazer logo. E aí a gente fez e foi ficando legal. E, tipo, cada vez mais que ele vinha pra fazer foi melhorando. E o clipe tá lá no YouTube, né? Pra quem tiver curiosidade. Eu realmente sou suspeito pra falar, mas eu achei que ficou muito bom. Bacana. Bom, lançado no início desse mês, o clipe ele tem feito bastante sucesso, né, entre o público. E como você tem recebido esse feedback em relação aos ouvintes, suas perspectivas para a sua carreira, como é que tem sido tudo isso? Tá. Então, eu sempre recebo muito feedback, assim, sabe, do pessoal, ou um comentário em foto, mas é muito na DM, tipo, eu gosto muito dessa coisa de estar conectado realmente um com um, sabe, com a pessoa. Então, tipo, a pessoa fala e a gente conversa e tá sempre nessa troca de ideias, sabe? Então, tipo, eu fiquei muito feliz, né, que quando eu lancei o clipe, tipo, pô, foi bem recomendado assim pelo YouTube, o pessoal falou muito bem, e no Spotify também tá correndo muito bem. Então, tipo, veio o pessoal falar no Instagram comigo, sabe? Que é a rede que eu mais uso. Mas veio o pessoal falar no Instagram, pô, gostei e tal, parabéns. E, tipo, sabe, os feedbacks não só dessas músicas, como das outras músicas também. A música que eu lancei passada também, muito feedback. Então, tipo, isso sempre move, isso sempre deixa muito feliz, né? E sobre as perspectivas, né, de carreira, é, eu tô assim trabalhando bastante assim em questão de produção, em questão de estudar a mixagem também e fazendo minhas próprias músicas assim. Eu tenho músicas prontas, eu já tenho um outro clipe que já foi gravado e a gente só que com o próprio João, só que a gente queria captar mais cenas. A minha intenção é lançar mais algumas músicas aí até final do ano, por eu ter esse meu home studio, eu tenho essa facilidade de poder estar lançando as minhas próprias músicas, né? Então, tipo, tá sendo um crescimento bem legal, assim, tanto com o pessoal na comunidade, assim, conversando comigo, na troca de ideias, quanto os números, assim, que são só números, mas
ouvintes no Spotify, mais seguidores, então essas coisas de mais que eu gosto mesmo é assim, essa conexão um por um que eu vejo que cada vez mais se propaga e eu fico muito feliz com isso. Você tem algum sonho profissional que ainda esteja querendo realizar a curto ou longo prazo? Você pensa nisso? Penso. Quero fazer um dia eu tava na Lapa, eu olhei o circo voador assim, eu falei, cara, eu quero um dia fazer um show no circo voador. E além disso tem artistas que eu gosto muito assim e pô, gostaria muito de fazer participações assim. Tem um artista que eu escutava e fiz uma participação também aqui em Vênus, então tipo, fiquei muito feliz com isso. E tenho assim uma ideia de ir construindo, sabe, cada vez mais ao longo dos lançamentos, ao longo da comunicação com o meu público, que eu vejo que cresce, que acompanha cada vez mais, eu fico feliz com isso. Mas tenho esse sonho aí de longo prazo de tocar aí no Circo Voador na Lapa, que acho muito massa. Sim. Bom, além de Wi-Fi, você também lançou três músicas esse ano, que foi Sem Você, Você Voltou, Eu Nunca Sei, e Você Poderia Ter Ficado. Uhum. Quais foram os significados desses projetos, e quais avanços você percebeu com a experiência de Wi-Fi? Tá. Primeiro eu acho que Sem Você foi uma música que eu fiz muito na correria e as três primeiras músicas foram pra uma mesma desilusão amorosa e é, Sem Você foi uma música que eu fiz muito na correria, né? Então, tipo, eu acho que eu dei uma pecada em questão de mixagem, em algumas coisas assim de produção. Já Você Voltou, eu vejo um avanço gradual, né? Você Voltou, Eu Nunca Sei, que aí já é o significado, se você perceber, parece uma trilogia, né? Mas sem você, Você Voltou, Eu Nunca Sei, você poderia ter ficado. Então, tipo, tem essa questão foi essas três, né, músicas que foram sobre uma mesma pessoa, numa mesma desilusão e que rendeu três músicas, enfim. Mas do avanço que eu vejo enfim, inclusive você poderia ter ficado, eu fiz com Kim Venus, que foi uma música que eu vi muito avanço e que eu aprendi muito na troca de ideia com eles, assim como ele também aprendeu comigo. E aí um salve pro Kim, um salve pro Luke, porque o Kim foi um cara que a gente fez esse feat Você Poderia Ter Ficado e pô, ele mora em Minas, a gente fez produção remota, sabe? E tipo, ele me passou muita ideia assim sobre mixagem, algumas coisas assim, e eu passei outras ideias pra ele e tipo, a gente teve essa troca enquanto a gente fez a música que bateu no mesmo sentimento, sabe? Então, tipo, agora a evolução porque eu vejo pro Wi-Fi, né? O Wi-Fi, ela foi uma música que eu mesmo produzi toda é, aqui no meu quarto, né? Eu vejo uma produção, uma evolução, na verdade, principalmente na questão da produção, né? Assim, para as minhas outras duas músicas que eu tinha produzido, que é Sem Você e Você Voltou, Eu Nunca Sei, eu vejo uma questão de evolução na produção e eu vejo que eu tô tentando fazer, sabe, sair dessa coisa tão, sei, tão melancólica, talvez trazer outros ares de uma vibe, sabe, como você falou do beat, que tem uma vibe chill, mas uma batida acelerada e a voz assim sempre com uma pegada de autotune, então tipo algo bem, sabe, Wi-Fi bem flutuante, sabe? Então, tipo, eu me vejo explorando outras coisas agora, sabe? Tipo, eu acho que aquele momento passou e me vejo podendo explorar outras coisas. E eu acho que é esse o significado da evolução do Wi-Fi, assim, né? Bom, em relação às suas composições, em muitas delas, como você falou, fica muito evidente vários sentimentos, né, e vivências próprias suas. Quais têm sido suas maiores inspirações hoje que você explora?
Inspirações musicais, assim, além da minha vida. Tipo, eu acho que eu tenho muito inspiração nos meus sentimentos, nas coisas que acontecem comigo, nas vivências de relacionamentos, de tentativas, dessas coisas. Mas eu acho que inspirações musicais eu gosto bastante do Vitor Xamã, gosto, é um rapper, né? Na verdade tenho vários estilos que eu gosto, né? Mas assim, gosto bastante de Vitor Xamã, Beli Remu, Macalister. Aí puxando pro indie tem o Matheus Wu, o Jovem Dionísio, tem Bad Room Pop, a Clairo, o Cuco, eu gosto bastante da Clairo. A Billie Eilish, né? E tipo no pop tem a Olivia Rodrigo. E pô, no R&B, synth pop tem, sei lá, o The Weeknd, né? Então, tipo, tem muita gente assim que eu vejo e escreve assim, sabe, sobre sentimentos. É uma mistura assim que eu faço, sabe? Tipo, é uma coisa meio doida assim, mas eu acho que buscar de diferentes fontes te faz algo próprio, sabe? Tipo, algo próprio mesmo. Então acho que eu sinto que é isso que eu tô fazendo, né? E Bacana. é isso, né? Esses gêneros todos aí. Sobre as músicas, cada música sua, então, ela narra um momento específico da sua vida ou às vezes é uma sequência? Isso. Pois é. Agora eu pensando, as três primeiras músicas foram uma sequência, né? Aham. Mas eu acho que apesar de serem sequências, foram momentos da minha vida que foram marcados, né? Então, tipo, é o que eu gosto de falar. Eu vejo a composição como um filme ou uma pintura, sabe? Então, tipo, você tá pintando aquele exato momento da sua vida, o que tá acontecendo, o que você tá sentindo. Pode ser que daqui a um mês, daqui a alguns dias, algumas semanas, você já não esteja mais sentindo aquilo, mas você tá ali registrando, sabe? Aquele momento, realmente como eu acho essa analogia interessante, porque é realmente como um filme ou uma pintura, é, traz ali aquele momento, sabe? Fica marcado aquele momento. E aí, às vezes, eu ouço minhas músicas antigas e eu já paro e olho, caraca, eu tava passando por isso, né? Bacana. A respeito do que a gente conversou no início sobre a pandemia ter influenciado na criação de Wi-Fi, na sua opinião, o que esse tempo que a gente passou isolado e também, inevitavelmente, com medo, né, de ser contagiado, qual lição que essa pandemia deixou para nossas vidas? Cara, a lição que a pandemia deixou pra nossa vida, eu acho que é uma coisa meio clichê, mas eu acho que claro, né? Agora, depois dos cuidados, né? Mas eu acho que a vida é uma coisa muito curta, né? E a gente viu isso, viu tantas mortes acontecendo, tantas pessoas, às vezes entes queridos e certas coisas. Então acho que a lição que pelo menos deixou pra mim é, sei lá, se conecte mais com você, conheça mais pessoas, né? Tipo, eu conheci bastante pessoas na pandemia, tipo, virtualmente, e depois acabei conhecendo pessoalmente, mas isso foi bem legal, assim. Então, tipo, acho que é isso, a vida é curta, sabe? E a gente tem que viver, a gente tem que curtir e refletir também é importante, né? Eu acho que a pandemia trouxe muito essa questão da reflexão sobre o que a gente está fazendo e quem somos, né? Eu acho que talvez muita gente não parasse para pensar nisso, mas foi forçado a parar para pensar nesse momento. Bem, temos que aproveitar. É, Bom, então foi isso. Muito obrigado, Blanco. Obrigado por estar aqui nessa entrevista. eu que Obrigado agradeço. por contar um pouco para gente, ter topado, né, estar aqui. E para o pessoal que te conheceu agora, onde é que a gente consegue achar mais seus trabalhos? Redes sociais, Spotify, YouTube? Onde é que você está? Então, meu Instagram é vulgo Blanco. Meu Spotify é Blanco, mas eu acho que fica mais fácil se você botar Blanco do lado Wi-Fi, né? Porque se você botar minha música vai me achar mais fácil, né? Porque depois que eu percebi que tem vários blancos de outros países, né? Mas enfim, Twitter também vulgo Blanco, TikTok vulgo Blanco
E Spotify, Deezer, iTunes, outras plataformas é Blanco, YouTube também é Blanco. Como eu disse, se você botar Blanco Wi-Fi junto, vai me achar e vai achar a música, né? E eu só queria dar um agradecimento especial aí à Júlia, né? E a você também por esse espaço. Muito obrigado aí por tudo. E Júlia tá por sempre com a gente. Um beijo também pra Júlia aí. Incrível, né? Tem muito Blanco aí pelo mundo. Não sabia disso não. De tantos, Eu não. fui saber só depois de eu criar minha conta no Spotify. Que eu criei minha conta no Spotify e falei, nossa, mas tem muito Blanco, como é que a pessoa vai me achar? Ai, mas é argentino, espanhol e tal. Fora do Brasil, né? É isso. Então tá, show, pessoal. Obrigado pra vocês que assistiram. Se perderam alguma parte do episódio ou querem rever o programa, tá no podcast do Camoreira Entrevista, no Spotify e Amazon Music e também no YouTube. Um abraço, Blanco. Até a próxima. Um abraço. Valeu.